E as interfaces? Como a gente já viu, a interface para muitos usuários ela é o sistema, ou seja, eu sei que sistema eu estou usando justamente por causa da interface, certo? Então, não adianta a gente ter sistema poderoso se a gente não oferece isso de maneira eficaz e eficiente. Os usuários, eles se comunicam com os sistemas que são disponibilizados. Então, se eles não conseguem essa comunicação de forma eficiente, eles não vão querer utilizar o sistema. Então, meu sistema pode ser muito bom, mas se ele não for fácil de ser usado, se ele não for eficaz, se ele não aumenta a minha produtividade, eu não vou querer usar. E como é que essas interfaces evoluíram, né? Inicialmente, elas eram só caractere, ou seja, era só tela preta com letrinha branca ou letrinha verde, até mais ou menos uma parte da década de 90. Mas no início de 80, o Steve Jobs, ele criou lá o Lisa, né? E em seguida o Bill Gates veio pelo Windows e começou a criar o Windows 3.0, que aí veio o 3.1, 3.11, que tinha já suporte a redes. Então, teve o Windows 1, né? Só que aqui no Brasil eu não conheço alguém que tenha usado o Windows 1. Eu só conheço do Windows 3 para cá. Mas começou com as interfaces gráficas já, né? Que facilitavam muito, porque a gente não tinha que ficar lembrando de comandos, que no caso das interfaces por caractere, a gente tem que lembrar dos comandos para poder acessar os programas, para poder abrir os arquivos, tem que lembrar de nome de arquivo. Se não lembra do nome de arquivo, tinha lá que verificar dentro do diretório. Então, era um pouco mais difícil para usar. Então, não eram tantos usuários que a gente conseguia abranger, certo? Os sistemas, eles eram um pouco mais difíceis de serem usados. Quando veio a parte gráfica, né? Quando já era uma interface gráfica para o usuário, já facilitou muito, porque a gente utilizava o mouse, era só clicar, a gente não precisava de comandos para poder copiar um arquivo de um lugar para o outro, era só clicar e arrastar. Então, o ambiente gráfico ele veio facilitar mais para o usuário. Logo em seguida, a gente vê aqui que lá pela década de 90, com a interface da internet, foram criados os browsers, né? Para as navegações na internet. E essas telas começaram a criar portais. O que é um portal? Qual é a diferença de um site para um portal? Um site normalmente ele é estático e o portal normalmente ele te leva para várias partes dentro de uma única organização. Por exemplo, o Globo.com. Ele é um portal da Globo que oferece diversos serviços. Ele oferece serviço de e-mail, né? Ele oferece, a UOL também oferece serviço de e-mail, o BOL também oferece serviço de e-mail, e eles oferecem serviço de e-mail, oferecem serviço de notícias, eles oferecem serviços de entretenimento, porque tem lá a área de jogos, e das notícias eles têm diversos tipos de atividades diferentes, diversas áreas diferentes, é tecnologia, é notícia, é novela, é fofoca, é um monte de coisa diferente que você tem acesso, inclusive também a serviços de compras, né? Então o portal ele não vai te oferecer só um único serviço, ele te oferece diversos serviços de uma única organização. Por exemplo, o site da Americanas é um site que oferece o serviço de venda de produtos, ele não é um portal, ele é um site. Já o Globo, o BOL, o Terra, eles são portais, porque eles oferecem diversos serviços diferentes para vocês. E logo em seguida nós temos aí também o advindo das interfaces neurais, que são interfaces diferenciadas, que já começam a brincar com a nossa criatividade com relação a utilizar outros meios de comunicação. Vocês já devem ter visto aqueles óculos de realidade virtual, que também tem as luvas virtuais, já devem saber de sistemas de navegação dentro do ser humano para poder fazer cirurgias, microcirurgias. Antes tinham cirurgias que você abria a barriga inteira para poder fazer a cirurgia, por exemplo, cirurgia de vesícula, né? Tinha que abrir toda a barriga para poder tirar um pedacinho de carne desse tamanho. Depois de algum tempo, eles criaram uma outra cirurgia que só fazia um corte de 7 centímetros para poder tirar a vesícula.
Hoje não. Hoje são 3 buraquinhos que são feitos. Em um buraquinho o médico enxerga tudo pela tela do monitor e ele faz uma microcirurgia. Então a sua recuperação é muito mais rápida, né? A interferência no ser humano é muito menor. Então a tecnologia vem aí auxiliando em diversas áreas, né? Você também pode, por exemplo, hoje fazer uma imersão em diversos treinamentos através do uso de cabines, do uso de capacetes neurais, capacetes virtuais, de realidade virtual, que estão sendo utilizados na área de treinamento de aviação, na área de treinamento de guerra, né? Onde uma pessoa ela não precisa ir diretamente para uma área de treinamento urbano, né? Aquelas maquetes que eles criam em áreas. Antes disso, ele pode fazer um treinamento virtual para ir se acostumando com o peso da arma, para não ir direto para aquele treinamento, né?